Olá, fera! Essa questão, apesar de ser um pouco trabalhosa, ela está no conceito inicial de campo elétrico e potencial. Então ela não é uma questão conceitualmente tão complicada. Ele quer primeiro que a gente descubra quanto é o potencial elétrico resultante aqui nesse ponto P, ó, aqui nesse ponto P. Lembre que o potencial elétrico ele é um escalar diferente do campo elétrico. Então quem vai ser o potencial elétrico no ponto P? Repare que o ponto P recebe influência tanto dessa carga positiva quanto dessa carga negativa. Então, o potencial elétrico, já que ele é um escalar, o potencial elétrico resultante, é só a gente somar as duas contribuições. É só calcular o potencial elétrico que a carga 1 faz lá no ponto P e somar com o potencial elétrico que a carga 2 faz lá naquele ponto P lá em cima. Lembre que pelo fato dele ser escalar é só somar e a gente consegue calcular o resultante. Ok? Lembrando mais uma vez que o potencial elétrico gerado por uma carga é Kq sobre D, onde a carga não está em módulo. Se ela for negativa, o potencial vai sair negativo. Então, sabendo disso, basta que a gente jogue os valores aqui, ó. Portanto, o potencial elétrico resultante no ponto P é a carga 1 é essa, lá no ponto P vai gerar um potencial que é K, 9/10 a nona, o valor da carga, que é mais 10 a menos 6, sobre a distância, que é 0,3 metros. Ele nos deu aí. E eu vou somar com o potencial que a carga 2 exerce lá, que é K, 9/10 a nona, o valor da carga que não está em módulo, certo? Essa carga, então é menos 10 a menos 6, sobre a distância da carga 2 até o ponto P, que também é 0,3. Repare que os valores são idênticos, excetuado pelo sinal. Então, o potencial que a carga 1 gera lá, somado com o potencial que a 2 gera lá, quando eu for tirar a resultante, que é só somar, vai acabar dando zero. Porque nós temos um valor positivo aqui, somado com outro negativo de mesmo módulo. Então, vai acabar dando zero o potencial elétrico resultante. Já o campo elétrico, por sua vez, ele é um vetor, então a gente precisa desenhar com calma. Se tiver inclinado, precisa decompor e por aí vai, certo? A gente tem que estar mais familiarizado com as operações vetoriais. Então, quem é o campo elétrico que a carga 1 gera lá no ponto P? O campo elétrico que uma carga positiva gera é de afastamento, saindo dele. Então, o desenho desse campo E1 é esse aqui que eu estou fazendo. Ó. Tá ali ele. Ó. Enquanto que a carga 2 gera um campo de aproximação pelo fato dela ser negativa. Está aqui o E2. Vamos calcular agora o módulo de E1 e o módulo de E2, fechado? Vamos calcular aqui no canto. E1, lembre que o campo gerado por uma carga é calculado como sendo K, módulo de Q, aqui sim é um módulo, sobre D quadrado. Então nós ficaremos com 9/10 a nona, que é o K. O módulo da carga é 10 a menos 6, sobre a distância entre a carga 1 até o ponto P ao quadrado, que é 0,3 ao quadrado. Então isso aqui vai dar 9/10 a terceira, quando eu juntar essas duas potências de 10, sobre elevando ao quadrado dá 0,09, que é 9/10 a menos 2. Então o campo é 1, ele está dando 1 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Esse é o campo E1. Só que se eu for calcular agora o campo E2, repare que vai dar K, que é o mesmo, que em módulo é o mesmo valor de K, porque é um módulo, e a distância também é a mesma. Então, o campo E2 também vai dar 10 a quinta, certo? O campo que a carga 2 faz lá também tem um módulo que é 10 a quinta. Então, eu vou apagar eles e vou tratar agora como se fosse E, já que eles têm o mesmo valor, fechado? Então os dois eu vou chamar de E. O detalhe é como calcular aquela resultante. Sabendo que isso aqui é um triângulo equilátero, todo mundo tem D aí, ele diz isso na questão. Então a gente sabe que aquele ângulo ali em cima ele tem 60 graus, já que é um triângulo equilátero. Pela simetria do problema, nós podemos traçar aqui um horizontal. E a gente pode dividir isso aqui em 60 e 60 também. Repare que vai dar 180 graus, ó, esse pedaço de cá. Tá vendo aqui? Ó? Podemos também, já que aqui é um triângulo equilátero e que aqui é 60 graus, pensar na letra Z, para quem preferir. Ó. Tá vendo ela aqui? Ó? Alternos internos. Se aqui é 60, aqui também é 60. E aqui, pelo fato de ser equilátero, também é 60. Eu penso nesse com aquele como correspondentes.
Então, dependendo da vertente da geometria que você prefira, você pode encontrar todos esses ângulos. Eles são importantes porque campo é um vetor, eu preciso desenhar. Percebe que potencial elétrico é muito mais simples, já que ele é um escalar. Eu não preciso desenhar nada nem me preocupar com ângulos, mas aqui eu preciso. Então, repare, o campo E2 que está aqui e o campo E1 que está ali, eles têm o mesmo valor, estão sujeitos sob um ângulo de 120 graus. Tem até um bizu que muita gente decora, que quando eu tenho dois vetores começando na mesma origem e tamanhos iguais com um ângulo de 120, a resultante dá o próprio vetor. Mas eu não quero viciar vocês em bizus, ok? Então vou fazer da forma que eu faço qualquer questão, que já que aqueles vetores estão inclinados, eu vou decompor, beleza? Vamos olhar primeiro para o vetor de cima, esse que está aqui, ó. Apesar de ser trabalhoso, essa é uma técnica que vale muito a pena se aprender. Aquele ali de cima que está inclinado, ele é como se fosse um vetor puxando para a direita e outro para cima. Vou desenhar, ó. Direita e para cima. Qual desses dois, o para a direita ou para cima, está adjacente com esse ângulo de 60? Percebe que é o que está horizontal para a direita? Então ele vale o valor de E, que é 10 à quinta, vezes o cosseno de 60, que é 1 meio. Tá aqui, ó, E cosseno é o de cá. E o outro que sobrou para cima é E, que é 10 à quinta, vezes o seno, que é raiz de 3 sobre 2. Tranquilo até aqui? Ótimo. Acabei de decompor esse vetor de cá, ó. Vamos decompor agora esse de baixo, ó. Fazendo a decomposição desse de baixo, a gente encontra um para a direita também e um para baixo, ó. Vou desenhar aqui, ó, um para a direita e um para baixo. Analisando ali, a gente conclui que o que está na horizontal também está adjacente a esse ângulo de 60 que está aqui, ó. Portanto, ele vale o valor de E, que é 10 à quinta, cosseno de 60, que é 1 meio. Enquanto que o outro que ficou para baixo é 10 à quinta, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Lembrando, se você tiver alguma dificuldade com essas decomposições, volte lá e reestude, relembre decomposição de vetores, que é muito importante. Então, quem é a resultante de todos esses vetores? Repare que pelo fato de ter 10 à quinta raiz de 3 sobre 2 para cima e 10 à quinta raiz de 3 sobre 2 para baixo, na vertical elas vão se anular e não vai ter nenhuma resultante na vertical. Como essas duas estão para a direita, então nós temos que eu vou trocar essas duas por um vetor só, esses dois vetores por um vetor só, que é a soma, que é 10 à quinta vezes 1 meio, somado com o outro, 10 à quinta vezes 1 meio, já que eles estão no mesmo sentido. Só que 10 à quinta vezes 1 meio mais 10 à quinta vezes 1 meio, se você fizer a soma dessas frações, vai dar o próprio 10 à quinta, beleza? Se eu tenho metade de uma coisa com metade dela mesma, vai dar ela, que é 10 à quinta. Então tá aqui, ó. O campo resultante no ponto P vale 10 à quinta newtons por coulomb e aponta para a direita, beleza? Então, apesar de ser um pouco, operacionalmente falando, chato, mas é assim que se faz qualquer outra questão que venha a cair sobre campo elétrico com qualquer ângulo que apareça. Lembre que esses bizus, apesar de fornecerem uns atalhos que são até muito rápidos, eles podem nos pegar em outras questões. Então, não é bom ficar decorando muito bizu. Um forte abraço e até a próxima.